colecionadores de relógios. Eu sou o Mint, eu sou presidente da associação. Hoje a gente tem o Léo Soares, que além de um amigo, também é cofundador da AbraWatch. E hoje a gente está aqui para falar sobre os estilos de colecionar relógios, né? Um assunto que é bastante interessante, bastante polêmico muitas vezes, e a nossa ideia é rapidamente a gente falar um pouco sobre esse tema, compartilhar experiências e garantir que a gente tem um momento aí de troca de informações e também com a audiência que está assistindo esse podcast. Léo, por favor, dê suas boas-vindas. Olá, pessoal. Como o Mint falou, muito prazer. Eu sou o Léo e hoje a gente vai estar falando algumas particularidades aí da importância no estilo do relógio, né? E como ele foi mudando também, né? O estilo de cada pessoa e de cada tempo, tá? Então, acho que vai estar recheado aí de boas informações para vocês. Muito legal, Léo. E antes de mais nada, né, vamos falar um pouquinho do que a gente está usando hoje, né? Eu estou usando um Tudor Pelagos. Esse Tudor não é qualquer Tudor Pelagos, ele é o Tudor conhecido como Dino. Eu não vou entrar em detalhes hoje, mas a gente fez uma gravação de um review desse relógio. Mas, em resumo, ele é um relógio especial desenvolvido entre a Tudor e o grupo de colecionadores da Google Mundial e a gente da AbraWatch também, que é conectado com esse grupo. E é um relógio extremamente limitado, muito legal. E vocês podem ver os detalhes nesse review, depois assistam o vídeo. Mas eu já vou adiantando. O legal dele é ele tem um dinossaurozinho desenhado no display do relógio, por isso que ele chama Dino. Mas é um relógio que eu adoro e a gente está aproveitando e usando ele hoje nessa gravação. Bom, eu vou começar com polêmica, tá? Vamos lá. Gente, eu acabei de voltar de uma corrida na rua, então, sabem o que eu estou usando? Smartwatch. Smartwatch, é um Smart Decision. Eu acho que vale a pena, é legal, né? Pela praticidade e até pelo risco, né? Reduzido com um tipo de relógio desse para bater na rua, né? Perfeito, é que eu meço os passos que eu dou, a quilometragem que eu corro, quantas calorias, e ele tá atrelado ao meu Strava, né? Então ele vai Uhum. mandando informações para o meu Strava, então não, para correr é a melhor coisa que eu uso, assim. Muito bom, Por Léo. Eu acho que favor, não é heresia, hein? não, Não. não, aqui não tem heresia. Na AbraWatch a gente adora todos os tipos de relógios, não importa se são digitais, se são relógios mecânicos, relógio que tem há uma paixão maior por mecânicos, mas não importa se é um relógio de R$ 100 ou de R$ 1 milhão, eu acho que todos são legais. O que importa é a paixão, né? E por falar em paixão, vamos falar sobre a questão dos estilos de relógio, né? Eu acho que só para introduzir o assunto, como o Léo comentou no início, é uma coisa bastante pessoal, né? Eu acho que o estilo do relógio ele tem a ver com uma série de coisas. Primeiro, né? Pelo seu perfil como pessoa, se você curte mais esporte, se você curte mais um estilo clássico ou assim por diante. Ele tem muito a ver com o ambiente onde você vai utilizar esse relógio, né? Se você vai usar ele um relógio clássico com terno e gravata, fica bem. Se você for usar um relógio clássico de bermuda e camiseta, talvez não fique tão legal. Tem a ver com orçamento, né? Evidentemente, o estilo do relógio, se você quer um relógio super lindo, maravilhoso de ouro puro, ele vai custar muito mais caro do que um feito de metal, um feito de material sintético e assim por diante, né? Mas o principal o legal do estilo do relógio é ele demonstrar quem você é, né? O que você quer mostrar, seu estilo, seu jeito, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar muito com todo mundo que coleciona, e muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, porque lembrando que a Abrawatch é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, a gente não está aqui para vender nenhum relógio, né? Eu comentei do Tudor porque é Tudor, mas eu não estou ofendendo, não somos patrocinados pela Tudor, e a gente vai falar mal quando precisar da Tudor também. Mas o ponto é, né? O relógio, a gente não mede o relógio pelo preço, a gente mede o relógio pelo valor. Ou seja, pode ser um relógio de plástico que tem um valor fantástico e que seja muito legal, né? Por exemplo, o Léo hoje usando um relógio de corrida esportiva, vamos dizer que hoje nasceu o filho dele. Putz,
não tem preço. Ele vai ver uma coisa, ele vai lembrar, fui correndo, meu filho nasceu, tal, tal, tal. Então, tudo isso eu acho que tem muito a ver com essa questão do estilo, né? Eu acho que algumas coisas são interessantes, e lá eu gostaria que você comentasse também. Igual no episódio passado, tava um dia super ensolarado aqui em São Paulo, eu tava trajando algumas roupas bem sóbrias, e aí eu tava usando um fóssil de plástico Uhum. laranja que chamava a atenção. Então, eu acho que é bem interessante a gente falar dos estilos, porque eu também uso um relógio, às vezes, para cada ocasião. Às vezes eu uso um para o trabalho, Uhum. uso um para o esporte, às vezes não é somente o smartwatch que eu uso para algum tipo de esporte, mas é que a gente fala esporte, mas a gente não usa para esporte É, praticamente, né, Amintas? E tem um que eu uso para quando eu tô com uma roupa um pouco mais social, quando eu às vezes uso um black tie, aí eu uso um relógio diferente, então vai de acordo com o que eu também estou vestindo no dia, tá? e eu acho que isso aí, você até comentou a questão de relógios, né, esportivos não necessariamente usados para o esporte. Existe até uma coisa interessante, que é um relógio diver, e assim, eu jamais vou mergulhar 300 metros abaixo d'água com ele, né? A gente costuma dizer que ele é um mergulhador de mesa, a gente mergulha com ele na mesa, desce, sobe a mão, tal, vai no teclado. Mas é isso, eu acho que é o estilo, né? E como ele te impulsiona, e como ele te estimula e faz você ficar, né, dentro daquele mood que você está naquele dia, naquele espírito, né? Inclusive, se a gente for lembrar aqui uma marca que ela é bem conhecida do mercado, que é a Breitling. A Breitling foram relógios para pilotos de avião, assim. Tá. Cada um tem o seu estilo, daqueles pilotos de antigamente. Então, e quem gosta dessa coisa, vai se sentir bem associado com alguma dessas marcas de relógio. Exato. Eu acho que por aí, e aprofundando um pouco mais nos temas, né, a gente pegou hoje quatro estilos de relógios para falar. Isso de longe não dá para cobrir tudo, a gente pode cobrir outros estilos, né, mas a gente tem o estilo clássico, a gente tem o estilo esportivo, a gente tem o estilo de piloto, que o Léo comentou agora há pouco, e tem o vintage barra retrô, que também é muito comum e hoje tem ganho um valor enorme no mercado, e a gente pode comentar um pouco mais. Mas talvez a gente possa começar um pouco falando do estilo clássico, né? Estilo clássico é aquele que se usa tradicionalmente, né? Que você pode usar com terno e gravata, em geral relógios que têm pulseira de couro, eles são fininhos porque você usa dessa forma. Em geral são complicados, muitos deles têm muitas complicações. E para quem não conhece esse mundo de colecionismo, em geral são os relógios que mais ganham valor de mercado porque eles são, em geral, feitos de material nobre, ouro, platina e assim por diante. Fabricantes muito conhecidos fabricam Patek Philippe, a Languizon, a FP Journe, só para dar alguns nomes, né, que seguem esse estilo, né, do mais clássico que você consiga utilizar. E, em geral, é um estilo que vem muito dessa tradição da relojoaria, né? Muito popular no mundo europeu, em geral nos países tropicais nem tanto. É por isso que a gente vê tanto mais esportivos, relógios esportivos na área tropical. E tem um dos motivos que eu quero comentar, só para deixar um ponto, é que, em geral, relógios com pulseira de couro, eles têm a dificuldade no calor, porque você começa a suar e começa a deteriorar a pulseira. Um relógio esportivo, ou ele tem um material sintético, ou ele tem um material, esse aqui, titânio, que eu estou usando, eu não tenho risco, eu posso usar ele à vontade, ele não vai ficar cheirando mal, a pulseira não precisa trocar, lavou, tá novo, aquela história, e é bem interessante, né? Mas eu queria Para os perguntar para amantes você, de experiência, G-Shock, né, velho? para os Desculpa. amantes de G-Shock, isso é maravilhoso. Exato, exatamente, exatamente. Esse é mais um ponto, né? Mas, Léo, eu queria perguntar para você alguma experiência com relógio clássico. Você já teve algum casamento que você teve que ir, você ficou procurando um relógio clássico, ou você optou por ir com um relógio esportivo mesmo, né? E aí é seu estilo, aí voltando naquela questão, não existe uma regra fixa, né? É pessoal. Não, eu tenho dois relógios clássicos que eu uso, eu gosto de usar muito para momentos que eu uso um terno, ou vou para casamento, ou até uma reunião de negócio, que eu gosto de usar relógios clássicos.
Então, por exemplo, eu tenho um Bulova e eu tenho um que eu mais gosto de usar, que eu até já cheguei a mostrar para você, que é um Montblanc Tradition, que é o 107.047. A gente até lembra dos números, mas eu adoro usar ele. Eu comprei no exterior numa viagem que eu fiz. E, cara, ele é pulseira de couro preta, sabe? Clássico, clássico. Pulseira de couro preta, caixa, uma parte em ouro branco Uhum. e fundo preto. Maravilhoso. Eu não vi Classic. esse relógio, Léo. No próximo Abracast a gente apresenta ele. Eu não É, estou lembrando de boa. ter visto você usando ele, porque em geral você é o cara mais do esporte, né? Não, Mas legal. teve uma conversa nossa com mais um integrante da Abra Watch, e aí no meio dessa conversa eu, gente, hoje eu tô de Montblanc, Uhum. mas eu só uso eles nessas ocasiões aí, e eu deixo bem Legal. guardadinho. E eu acho que esse é o ponto também. Eu tenho um misto na minha coleção. Para ser franco, eu tenho mais relógios clássicos do que esportivos. E aí eu faço esse exercício. Eu olho na minha cabeça os relógios de inverno e os relógios do verão. Porque no inverno eu tendo a usar mais os clássicos, porque daí não tem problema da pulseira e a gente fica tranquilo sobre esse aspecto, né? Mas tem um momento, mas uma coisa importante, pessoal, para compartilhar com você a experiência de muitos anos colecionando, né? Como eu disse, o estilo é pessoal. Então, a gente nada impede de você usar um relógio mais esportivo com terno e gravata também, ou o contrário, eu gosto, por exemplo, de usar um relógio um pouco mais clássico, às vezes com uma camisa polo, uma boa bermuda, dá para você usar também, não fica tão fora, né? A não ser que seja uma coisa extremamente feita para terno e gravata, mas dá também, esporte chique, você consegue usar o relógio clássico, né? E aí, migrando um pouco para a relação do esporte, do relógio esportivo, que são esses os mais versáteis que existe, e por isso que são tão populares no mundo inteiro, né? Hoje você pega um Rolex Submariner, tá cheio de gente usando com terno e gravata e não tem o menor problema. Antigamente tinha esse mindset, né, de ter relógios diferentes. Você pega relógios, né, esportivos de outras marcas, inclusive Patek Philippe, que tem o Nautilus, você pega relógios, né, um Richard Mille, que é top de esportivo, aquela coisa no extremo tal. Você vê jogador de futebol usando, talvez no meu gosto pessoal não seja a melhor combinação, o cara usando um terno com Richard Mille super vermelho, laranja, abóbora, mas, de novo, é a questão do estilo, o estilo é pessoal, né? Eu acho que não tem regra fixa, mas é legal, é interessante da gente ver como é que o mundo tem evoluído, até porque, só para fechar, o mundo mudou muito, né? Antigamente todo mundo usava terno e gravata para trabalhar, e hoje a gente, fundamentalmente, trabalha muito mais à vontade, né? Esporte fino, às vezes até de forma esporte, porque trabalho de casa e o mundo mudou bastante os conceitos. É bem isso. Eu acho que deve ser o mais usado no mundo, né, Mintas? É o relógio esportivo. De fato, de longe, de longe, de longe. Onde até por causa da versatilidade dele, né? Pro dia a dia, até de algum acidente. Eu falei dos G-Shocks, a gente tem amantes de G-Shocks no nosso mundo, Aham. né, Alex? O Alex. Tudo bom? E eu acho que é pela versatilidade dele, por isso que ele é também um dos mais usados no mundo. Eu também tenho, então, pro dia a dia, eu acho que é o relógio ideal, tá? Eu acho que é interessante e com certeza. Então, um conselho para quem quer começar a colecionar, se quer um relógio que é coringa, pensa num relógio esportivo. Se você olhar um esportivo barra clássico, talvez um Rolex Submariner, por exemplo, ou não necessariamente um Rolex Submariner um semelhante, né, um Rolex Submariner como um Tudor Pelagos, ou mesmo um outro modelo mais em conta, putz, você vai estar bem servido. Você consegue frequentar uma festa social, ou você consegue de jeans e camiseta usar sem nenhum problema. E aí, pessoal, movendo um pouquinho, falando dos relógios, né, de pilotos. Na verdade, isso é só uma categoria que a gente vai falar hoje um pouco mais específica,
Mas existem outros, né? Tem outros tipos de relógios, né? Só para mergulhadores, só para isso, só para aquilo. O pessoal de marketing dessas marcas são fantásticos, eles adoram vender mais relógios, então eles vão inventando essas coisas para deixar a gente cada vez mais, tem que ter um para cada estilo, né? E o piloto é o mais, vamos dizer, é o mais caracterizado, como o Léo comentou no início da nossa conversa, porque pilotar avião sempre foi uma coisa simbólica, né? Fantástica. Lembrando que há muitos anos atrás não existiam computadores, internet, nada, né? E para também fazer um ressalvo importantíssimo, né? Nós brasileiros, como bons brasileiros, continuamos tendo certeza que Santos Dumont inventou o avião e Santos Dumont inventou o primeiro relógio masculino de pulso, junto com Louis Cartier. Né? Para quem tiver curiosidade, eu tive há um tempo atrás no Museu das Asas, em Itu, fantástico, não tem o original, mas tem o relógio do Santos Dumont lá, tem muita coisa que mostra, tal. E por que ficou tão caracterizado? Porque para se pilotar um avião, né, principalmente antigamente, sem os equipamentos que tem, o tempo era fundamental, você não conseguiria fazer nada direito se você não soubesse medir o tempo, quanto tempo você tem de combustível, quanto tempo você tem de autonomia, quanto tempo você está voando e tudo mais. Então, isso veio criando, né, esse estilo. Algumas marcas até se especializaram muito, a Breitling é um bom exemplo, a Rolex criou o GMT Master, que é fantástico, até hoje existe, vai evoluindo, uma das marcas mais procuradas, os estilos mais procurados dentro da linha Rolex, né? E tem todo esse estigma, né, do piloto, do saudosismo, né, de ser um piloto utilizando, tal. Eu tenho uma história bem interessante que vou contar rapidamente. Um dia eu mostro para vocês, eu tenho um Rolex GMT Master e eu estava no aeroporto do Catar. E por acaso no Duty Free tinha lá uma loja da Rolex e eu olhando, eu estava gostando do relógio, mas não estava meio certo que eu ia comprar. E de repente um cara bate no meu ombro, eu olho para trás e era um comandante. Ele falou: esse relógio é muito bom, mostrou, ele estava usando exatamente um igual. Aí me animei, falei: putz, que legal, o cara tá usando o comandante, então é um cara muito simpático e tal. Falei: esse aí, me dá, levei. E dei muita sorte, que é um GMT que hoje é super difícil, que é o famoso Batman, que é preto e azul, e dei muita sorte. Comprei numa época que você comprava na loja, ainda zerinho, comprei no Duty Free. Então você tem ideia como o mundo mudou, né? Mas, Léo, o que você acha dos relógios de piloto? Léo, eu não sou muito fã. Eu acho que é igual você disse, alguns me lembram muito esses Richard Mille. Eu não gosto da caixa tão grande, sabe? Mas, em compensação, tem alguns outros, que, por exemplo, tem alguns, o GMT Master, que você falou, é clássico de aviação. Tem alguns Breitlings também que eu gosto, mas não é o meu estilo de relógio favorito. Mas, mesmo assim, tem a sua grande importância aí. De fato, e tem tudo isso. E só para terminar, quem quiser ter interesse no saudosismo, tem uma marca que foi relançada agora, nessa área de aviação, que é a Universal Geneve. E entrem no site para vocês verem, é fantástico. Eles mostram todo esse saudosismo dos comandantes utilizando e precisando do relógio mecânico para poder pilotar. O trabalho é muito bem feito. E pessoal, só para a gente terminar, né, vamos falar do último estilo aí, que é o estilo retrô ou vintage, né? Esse é um estilo, como eu disse para vocês, que está muito em voga ultimamente. Aqui no Brasil, pelo nosso conhecimento, está uma febre. Inclusive, existe, eu esqueci o nome, tem um grupo aí de pessoas que compram e vendem vintage aqui no Brasil. E é fantástico. Por quê? Primeiro, né, relógios que têm história. Segundo, relógios tradicionais, né, antigos ou vintage, que tem uma série de valores interessantes, e não necessariamente o preço mais alto, né? E que traz um prazer enorme para colecionadores também. Tá? Então, tem muita gente que adora, de repente, ter um relógio de Tissot antigo de 1932, um relógio, um Bulova, como o Léo comentou, né? Tem os atuais, mas tem os Bulovas muito antigos também, Bulova é tradicional, ou um Rolex super antigo. Nos leilões, eles ganham um valor fantástico. Eu diria que o principal ponto de quem usa vintage, primeiro é o pessoal cool, né? Que adora ter uma coisa assim diferenciada, que você fala: putz, o meu tem isso. Segundo é o pessoal que curte esse diferencial com uma história, né? Fala: olha, isso aqui é um relógio
20, 30 anos atrás que era do meu avô. Ou eu comprei ele tem toda uma patina, que é aquela marca do envelhecimento, né, que vai ficando com o tempo, e fala, olha que detalhe, o dial era azul, agora ele está meio rosado, ficou roxo, ficou dessa forma. E existe, claro, esse mercado que é muito mais fácil você entrar nesse mercado, porque em geral, muitas vezes, a não ser que você esteja falando daqueles super difíceis de pegar, que aí são caríssimos, aí vale milhões, mas em geral o nível de entrada, você acha até por 100, R$ 200, é bastante interessante, basta procurar no eBay e outros lugares, né? O maior desafio desse tipo de colecionismo, desse tipo de relógio, é que você tem que conhecer, tá? Eu, particularmente, eu tenho um dia eu mostro, que é um Esca, que era do meu pai, que tem mais de 50 anos, que está comigo, é o único vintage que eu tenho, porque o meu receio sempre maior de comprar vintage é que você tem que ter um bom conhecimento para saber o que você está comprando, para garantir que você não está comprando uma coisa que não é o que está sendo anunciado, e você gastar um dinheiro e ter uma coisa lá, ter uma frustração. E a questão da manutenção. Você tem que garantir que você tem alguém de confiança que dê manutenção, porque um relógio de 50 anos atrás, ele vai dar problema, já está dando problema, porque já usou muito. Então, é normal o desgaste comparado com um relógio novo. Mas fora isso, é só diversão. E até a gente estava comentando, acho que no nosso primeiro Abracast, teve uma moda dos jovens usando É. os relógios vintage, né? Uhum. Alguns usando algum Citizen, algum Tecnos, SWAT, né? Swatch também. Então, ele também é uma ótima porta de entrada pro pessoal. E são relógios também, a gente falando de vintage, são às vezes relógios que têm uma memória afetiva. Uhum. Então, a grande maioria tem uma memória afetiva de pessoas que não podiam ter na época e agora podem ter, porque Excelente lembra ponto. de algum momento, alguma ocasião, Uhum. ou uma pessoa. É. Então, também é uma categoria que eu gosto muito. Não, isso é muito legal. E só para terminar esse assunto, para quem gosta de ficção científica, tem um filme que é muito legal, que é o Interestelar, e tem uma associação fantástica com o relógio. Não vou contar, porque senão estou dando spoiler do filme. Para quem curte, é um relógio vintage que a filha do cara um dia usa e tem uma conexão emocional com eles e até transcendental. Não vou contar sobre o filme, assista, mas para quem curte ficção científica, para mim é o tipo, marca muito, fica na minha cabeça, fala, putz, que legal, né? Isso que representa um relógio vintage que vem lá de trás e tem história e tem uma ligação, né? Eu acho que para resumir, pessoal, para a gente terminar, como a gente está já no horário, colecionismo de relógio é curtição. É uma coisa que você faz por paixão, né? Não se apegue necessariamente a você tem que usar estilo X ou Y com roupa ou evento a Z ou qualquer outra letra, se divirta com isso. Eu acho que esse é o mais importante, né? E vamos continuar conversando. Se vocês tiverem sugestões sobre outros tipos de estilos, outras coisas que vocês querem que a gente fale, a gente vai fazer mais abracasts com mais frequências. Lembrando, a AbraWatch, basta visitar nosso site, abrawatch.org. É uma associação sem fins lucrativos, aberta a todos. A gente tem presenças em redes sociais. Tem um WhatsApp também que é muito frequentado e o pessoal é extremamente ativo. Mas eu acho que é isso. O nosso objetivo principal é difundir a comunidade de colecionadores e essa paixão, independentemente de marca ou outros interesses que tem. Né? Léo, suas últimas palavras? Pessoal, assistam e compartilhem. E curtem. Valeu, É um isso aí. abraço. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. A gente se fala nos próximos episódios. Grande abraço, até mais. Tchau.